Muito boa noite a todos. Acredito que todos veem a minha imagem com destaque. Eu sou José Faleiro Júnior, vou mediar esse webinar, o oitavo webinar do IBERC, com as professoras Fernanda Doreto, Daniela Barcelos, que tratarão da responsabilidade civil no direito das famílias. Temos hoje um quórum altíssimo de presentes, o que muito nos empolga, não é, professoras? Estamos muito felizes com tamanha adesão dos interessados. Aviso apenas que os microfones estarão desabilitados durante a exibição do webinar para que não haja interferências durante as exposições. Se tiverem dúvidas, considerações, comentários, podem se utilizar do chat e enviá-los por escrito. Para acessar o chat, basta, no canto inferior da tela, clicar na opção que estará ou em inglês, chat, ou em português, bate-papo, e enviar a mensagem. Eu farei a moderação. Ao final das exposições, nós teremos um tempinho para dúvidas, então, naquele período reservado especificamente para isso, alguma das dúvidas que eventualmente seja pertinente será selecionada e poderá ser respondida pelas professoras. Como somos muitos, acredito que ficará um pouco inviável ao final que todos tenhamos o espaço para ligarmos a câmera, conversarmos, etc. Afinal de contas, o tempo é curto. Mas contando com a compreensão de todos, eu desejo mais uma vez boa noite e, sem mais delongas, passo a palavra à professora Daniela Barcelos para que se apresente e inicie, portanto, o nosso webinar. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, na condição de membro do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o privilégio que é conviver com todos vocês, né, tanto aqui pela webinar, como pelos e-mails, como presencialmente nos nossos encontros e no nosso grupo de WhatsApp. Gostaria de agradecer na pessoa do professor Nelson Rosenwald e do professor Faleiros aqui pelo trabalho que eu sei que dá organizar e congregar tantas pessoas, né, dentro de uma organização tão bacana, e também realizando tantas inovações, né, como é o caso dos webinars, ainda mais nessa época que a gente vive aí de coronavírus, de epidemia, né, de isolamento, mais ainda o meio de comunicação pela internet faz com que a gente se aproxime, mesmo não estando perto, não estando na mesma cidade, não estando no mesmo ambiente. Então, esse espaço de convivência se torna ainda mais bacana. Minha primeira participação num webinar, então espero que dê tudo certo, aqui meus microfones, filmagens e tal, a nossa interação. Com certeza vai ser uma ótima experiência para mim, espero que seja para vocês também. Para quem não me conhece, eu sou professora Daniela Barcelos. Atualmente eu leciono na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Embora, como vocês possam também perceber pelo meu sotaque, eu sou gaúcha de formação e moro aqui no Rio de Janeiro há 12 anos. Acho que também é interessante que a gente possa, né, trocar ideias. Então, agradeço também conhecer a professora Fernanda Doreto mais pessoalmente. Espero que a gente continue em contato, assim como também com outros professores e pessoas interessadas em direito civil e responsabilidade civil que estão nos ouvindo no dia de hoje. Eu leciono responsabilidade civil e leciono também outras áreas do direito, acho que especialmente a parte de direito das obrigações, né, que a responsabilidade civil se enquadra. E é muito privilegiado a gente estar estudando direito civil nesse momento que a gente vive, de tantas novidades no mundo fático, que faz com que a gente tenha que se também reinventar, reconstruir, né, e o direito de uma forma sistemática vem reconhecendo essas novidades, vem tratando delas juridicamente. E uma das áreas e esferas mais ricas, com certeza, é a responsabilidade civil, né? E também o direito de família, o que faz o nosso encontro hoje ser mais rico ainda, porque a gente vai trabalhar com as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para fins de sistematização, eu e a professora Fernanda, a gente dividiu um pouco a nossa fala, né, ficando a ela falar das relações paterno-filiais e a responsabilidade civil, e eu a responsabilidade civil decorrente das relações afetivas, né, que vão, né, desde, obviamente, principalmente o casamento, a união estável, mas até mesmo o namoro, e a gente tem até algumas coisas sobre o ficar, né, que já estão até definidos pelo STJ. Então, antes da gente começar propriamente dita a minha exposição, então sobre, né,
as relações afetivas e a responsabilidade civil, eu gostaria de dizer que também ficou combinado aqui com Faleiros, que como a gente trabalha com muitas situações casuísticas, né, que todos esses casos que eu vou estar trabalhando, alguns elementos, só para realmente destacar aquilo que a gente quer trazer para a discussão, vão estar à disposição de vocês, quais são os casos, e de repente depois numa edição eles vão ficar disponíveis até num link na internet, lá na página do IBERC. Então, visto isso, né, eu dividi a minha exposição basicamente em 3 etapas, e porque a gente tem pouco tempo, né, para conversar junto. E são, então, 3 situações que eu gostaria de destacar com vocês. A primeira são situações de responsabilidade civil oriundas, né, de situações de namoro, as outras de rompimentos de noivado e ainda vinculadas a questões dentro, né, de uma união estável e do casamento e eventualmente após o término do vínculo, né, da união estável ou do casamento. Então a gente vai dividir nesses 3 momentos. Em relação ao namoro, né, a gente tem aí dentro desse contexto uma questão interessante que depois eu pretendo conversar e eventualmente discutir com a professora Fernanda, que é a questão da afetividade do ponto de vista jurídico, né? Quando a gente fala dessas relações afetivas, a união estável, o casamento, se tá por trás, né, que essas pessoas se uniram em função dessa relação afetiva, né, principalmente. Então, não se discute se está presente ou não, mas se presume que é em função delas que houve essa união, né, e essa relação que depois se juridicizou. Então, antes de começar numa situação de união estável ou casamento, outras coisas acontecem antes, né, que vão fazendo com que as pessoas se conheçam. E o direito vem trabalhando em cima disso até para definir o que não é união estável. Então, a gente tem aí umas coisas muito interessantes. A gente tem o reconhecimento do namoro, né, entendido como uma relação afetiva entre 2 pessoas. E a gente poderia pensar assim, poxa, e como isso figura com a responsabilidade civil e tal. E a gente tem até uma coisa anterior ao namoro, que foi definida pelo STJ, que é o ficar. Então, o STJ definiu, para fins de reconhecimento de paternidade presumida, que pessoas que ficaram ou que estavam ficando, a probabilidade dele ser o pai, né, é presumida dentro dessa situação. Não é exatamente responsabilidade civil, mas traz para a gente uma questão interessante, que é a definição de ficar pelo STJ, que é num RESP 557-365, depois para quem tem a curiosidade, que ele fala, o STJ diz que é um relacionamento casual, né, hábito odierno por parte do simples ficar, uma relação fugaz de apenas um encontro, mas que pode garantir concepção. Então, eles definiram ficar para fins de paternidade, né, de reconhecimento de paternidade, mas ao mesmo tempo vem definindo ficar em contraposição ao namorar, e depois o namorar em contraposição ao noivado, ao casamento e à união estável. Então é bem interessante esse raciocínio jurídico, né? Aí o namoro, por sua vez, também vem sendo enfrentado pela doutrina, né? Então até o Gagliano e o Pamplona Filho já faz tempo que trabalham com esse tema e definem de uma forma entre jurídico, moral e poética, né, essa situação do namoro, entendendo antes que se trata de um relacionamento sexual e afetivo, o namoro, né, e não apenas uma coisa eventual, né, um relacionamento casual. E né, esse namoro, né, é uma grande questão, né? E aí eles trazem a seguinte questão, né? Embora talvez a tristeza que uma pessoa que termine um namoro seja enorme, a princípio não gera responsabilidade civil, só o simples término, né? Os namoros, né, que mesmo que são prolongados. Opa! Tivemos um probleminha de áudio com a imagem da professora Daniela. Parece que aguardemos apenas um pouquinho. Acho que ela está se reconectando.
Pessoal, que audiência sem precedentes. Não temos nem como agradecer a todos vocês. Realmente é muito entusiasmante. Professora Fernanda, me ouve bem? Professora Daniela. Voltou. Fique à vontade. Professora Daniela, acho que o seu áudio estava mudo. Se puder retomar, por gentileza. Agora eu estou falando, estão me ouvindo? Perfeito, perfeito. Ah, desculpa, eu não sei exatamente onde é que eu parei, mas eu estava falando sobre a questão do namoro, né? Estava falando da relação sexual e afetiva. Isso, então ele é reconhecido pela doutrina agora, em contraposição a um relacionamento casual, eventual, como algo dotado de um envolvimento afetivo. Só que um relacionamento afetivo que não configura juridicamente nenhuma situação familiar, né? Então, nessas situações, a princípio, não há também a responsabilidade civil pelo simples término do namoro. Mas, ao mesmo tempo, surge uma outra questão super interessante pelo STJ, que é o chamado namoro qualificado. Parece até uma coisa de crime, né? Crime qualificado, um namoro qualificado. E o que seria esse namoro qualificado? Seria um namoro que tem por objetivo evoluir para alguma coisa mais séria, juridicamente relevante, né? Pensando do ponto de vista nosso jurídico, né? Mas que seria virar um casamento ou uma união estável. Seguindo aqueles passos tradicionais, antecederia o noivado e o casamento, antecederia o fato de morar junto e viver união estável. Então, o STJ definiu, né, algo que se consta, que o namoro qualificado como algo que tem intenção de futuro, né? A intenção de vir a constituir uma família no futuro, mas isso é importante, não no presente. Porque se já fosse uma família efetiva, não seria namoro qualificado, sim uma união estável. Né? Então, em que situação que o STJ vem falando de namoro qualificado? Em situações, obviamente, de disputas patrimoniais, em que pessoas que casam depois pelo regime de comunhão parcial gostariam de que houvesse a partilha de bens adquiridos antes desse casamento ou antes dessa união estável. E o STJ vem dizendo que não, né? Que não é reconhecível, porque antes do casamento, então ainda que você é alguém que comprou um apartamento para vir a morar com o futuro cônjuge durante o namoro, né, que ele não teria direito depois, no futuro, de indenização ou de partilha em cima desse bem. Então, isso é interessante, porque vem a gente fica com uma definição do STJ do que é ficar, do que é namorar. E namoro qualificado também, né? E aí, a gente tem as clássicas situações na esfera da responsabilidade civil de situações de rompimento de noivado. E também, assim como o rompimento do namoro, tem como presunção de que não há indenização, né? Não há indenização, eu já vou adiantando também, porque a gente fala e o tempo passa muito rápido, né? Como também se presume que terminar um casamento, pura e simplesmente, né, através de um divórcio, ou terminar uma união estável, dissolver uma união estável, a princípio não gera responsabilidade civil. Mas pode gerar são outras coisas que estejam envolvidas nesse contexto. Então, no caso do noivado, o que vem gerando responsabilização civil, vem sendo reconhecido pelos tribunais? Se isso é feito de uma forma
inesperada, né, de uma forma abrupta e que leva o outro a ter prejuízos materiais. Às vezes a pessoa, imagina alguém que rompe o noivado, aquelas coisas clássicas, né, na véspera do casamento, ou não aparece na porta da igreja, se fosse um casamento religioso, e deixa o outro lá com a festa a pagar, com os convidados, né, passando toda a vergonha, né, e tendo gasto todo aquele valor na expectativa de que o noivado fosse realmente virar um casamento que já está com data marcada e foi desmanchado na véspera. Então, nessas situações, qual é o fundamento que se traz, né? A dignidade da pessoa como uma coisa geral que vai passar um vexame público, né? A boa-fé objetiva, especialmente através dos institutos do venire e contra factum próprio, porque a pessoa agiu como se ela fosse noivar e casar, e de repente de uma forma abrupta, sem avisar, né? E por post, pela internet, ou simplesmente por não aparecer no dia e no horário do casamento, não deixa outro se preparar para esse rompimento. Então, nesses casos, vem sendo reconhecido, sim, as indenizações oriundas dos danos materiais e morais. E aí os tribunais vêm dentro desse grande leque que eu falei, né, que é a dignidade da pessoa e da boa-fé, com algumas outras variantes, né? Às vezes o fundamento é situações de abuso de direito, né? Poder sair da relação, todos podem, mas a forma como saiu não foi adequada, né? Ou ainda a culpa em contraendo, né? Ou venire contra factum próprio, né? Então age de um jeito e depois quebra a expectativa gerada. Falando, então, num segundo momento, a reparação civil na união estável e no casamento. Tem aí uma série de situações muito interessantes, né? Interessantes não de se viver, mas juridicamente pensando. Uma delas é a transmissão de doenças, né? Então, casos mais graves, como um caso julgado recentemente pelo STJ, de uma união estável, em que o companheiro tinha HIV positivo, sabia, né, já tinha sido diagnosticado e não informou, né, a companheira, e ficou tendo relações sexuais com ela sem proteção, até que ela também contraiu o HIV. Então, nesse caso, foi considerado, né, reconhecendo aí, né, a forma de que houve a prova, né, de que ele era o transmissor, ele tinha ciência da sua condição e ele assumiu o risco, né, de violar os direitos da personalidade da outra, né, e inclusive sem lhe dar ao menos o direito à informação. E aí houve uma indenização no âmbito de R$120 mil, julgada no ano passado, né, no ano de 2019. Então, circunstâncias que ocorrem durante a constância do casamento e da união estável. Então, uma das mais ensejadoras de responsabilidade civil é essa, né, a transmissão de doenças. Uma outra, que eu acho que a gente até pode vir a pensar aí um outro webinar específico para trabalhar até de uma forma mais ampla, é o vazamento de imagens, né, de áudios, né, de vídeos, e até mesmo quando não há vazamento, né? A gente teve uma indenização também interessante, foi um caso do Rio Grande do Sul, em que houve uma indenização depois do término do relacionamento, e que o ex-cônjuge começou a mandar e-mails falando coisas terríveis a respeito da sua ex-mulher para ela, não foi divulgada a público, né? Mas como foi uma coisa constante, extremamente palavras terríveis contra ela e vários e-mails, foi considerado também uma ensejadora de indenização por danos morais, o que fez com que ela ganhasse R$6 mil de indenização dentro desse caso, né? E, por fim, algumas questões bem sérias também vinculadas a ciúmes, né? Ciúmes que podem aí se transformar numa situação lá de Maria da Penha, né, de agressões físicas e até mesmo a morte, mas também situações de né, ex-namorado, ex-companheiro, ex-marido, que por ciúmes faz coisas terríveis. Também fica aí eventualmente uma dica
um desafio para a gente pensar, ou talvez um webinar específico sobre responsabilidade civil decorrente de ações. Uma moça que foi retirada de uma casa noturna como se tivesse sido furtada, como se ela estivesse furtando, né? Então, isso foi gerador de responsabilidade civil, uma indenização de R$ 1.000 dentro do caso concreto, mas bem interessante as inúmeras possibilidades, né, vinculadas a essa relação principal se degradando ou que, durante a sua constância, gera atos ilícitos geradores de responsabilidade civil. Então, era isso que eu gostaria de falar para vocês na nossa primeira rodada. Vou ficar aqui à disposição para perguntas e para também conversar com a professora Fernanda sobre situações que se encontram, né, o que eu conversei com aquilo que ela vai expor para vocês hoje. Professora Fernanda, então, com a palavra. Bom, boa noite a todos. Todos me veem, espero, e me ouvem. Eu sou Fernanda Doreto, sou professora aqui da Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo. Também sou professora da Universidade Paulista. Sou professora de Direito Civil, de Prática Jurídica Civil. Quero cumprimentar todos os colegas do IBERC, que muito nos honram com a presença. E quero também agradecer, né, a todos os alunos que eu acredito que estão presentes aqui no webinar. Agradecer a presença de vocês, dizer que também estamos muito contentes, né? Dizer que a exposição da minha colega, a professora Daniela, foi extraordinária e eu, como foi dito, né, nós vamos dividimos a nossa exposição em duas partes. A professora Daniela ficou com essa parte das relações conjugais, né, e convivenciais, e eu vou falar um pouco sobre a indenização, as situações, né, que envolvem a responsabilidade civil nas relações convivenciais, nas relações entre pais e filhos, né? Eu não sei vocês, mas eu estou fazendo esse webinar pelo celular e eu tive uma ligação que foi entrando, então fica confuso para mim aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Então eu peço perdão, eu fiquei perdida com desliga o celular e começa a falar e tudo mais. Então vamos lá. Quando a gente fala de relações de parentalidade, né, entre pais e filhos, como disse a professora Daniela, toda vez que a gente fala de família, estamos presumindo que exista uma relação afetiva, né? O afeto é a base da família. A família se constrói por força do afeto. A família que é o berço, né, onde vão se desenvolver todas as características da personalidade do indivíduo. Quando a gente pensa numa relação pai e filho, essa criança que foi recebida ali naquela família, pelo fato de ter sido gestada ou então pelo fato de ter vindo pela via da adoção, ela tem a sua personalidade formada por força justamente daquelas relações que vão se estabelecer ali. Vão ser analisadas e precisam ser sempre colocadas com muita delicadeza, porque nós presumimos a presença do afeto nas relações familiares, muito embora nós saibamos que em algumas relações familiares o afeto não surge naturalmente. Porque as pessoas são o que são, né? As pessoas vêm de diferentes backgrounds, né? A gente não sabe como é que as suas personalidades ali foram formadas e às vezes é muito difícil você conceber aquilo que você não teve. Então é interessante que sempre que a gente pensa nas relações afetivas que se formam entre pais e filhos, é muito difícil, pais e filhos, pais numa forma geral, né? Pais, mães e filhos, nós não podemos esquecer que essas relações afetivas, elas se formam porque essas pessoas
permitem que o afeto surja, que ele nasça, porque elas tiveram, talvez, um ganho gratuito desse afeto. Então, é muito complicado analisar as relações familiares com a lupa do judiciário, porque cada relação familiar é uma relação familiar diferente. Nós temos, quando pensamos aí nas relações afetivas e pensamos na responsabilidade civil, alguns pontos que são bastante discutidos na doutrina, que são bastante discutidos na jurisprudência. Eu vou falar do primeiro deles, que é a alienação parental. Vamos lembrar, né, que a alienação parental é diferente de síndrome da alienação parental, são duas coisas diferentes. Quando se fala em síndrome de alienação parental, estamos no campo psicológico, né? Existe aí uma indicação psicológico-psiquiátrica até mesmo, né? Que existe uma indicação da ocorrência de uma doença, né? Que vitimiza primordialmente a criança, que acaba tendo a sua relação com um dos seus genitores, ou até mesmo com os dois, porque existe a possibilidade da alienação parental ser provocada, por exemplo, por avós, né? E que acabam alienando ali os genitores, alijando os genitores daquela relação de parentalidade. Então, quando nós pensamos ali na relação entre pais e filhos, a alienação parental ela surge quer como síndrome, se você tiver o desenvolvimento da doença, ou então como algo previsto pela nossa legislação, com a indicação, né, a lei da alienação parental, no seu artigo 2º, coloca todas as situações em que poderíamos considerar como alienação parental. Vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, fazer uma campanha de desmoralização do outro genitor, tornar as atitudes do outro genitor diminuídas, fazer com que o outro genitor falte de maneira proposital a eventos que envolvem a criança, para depois poder dizer, olha, tá vendo, fulano ou fulana não foi, né? Não se importa com você, não se preocupa com você. Então a gente percebe aí que tem uma relação triangular, né? O indivíduo que pratica alienação, o menor que é alijado ali da convivência do seu genitor e o próprio genitor alienado, que fica também extremamente prejudicado. O que nós temos visto são buscas de indenizações nos nossos tribunais e muitas vezes concessões de indenizações, né? Temos em todos os tribunais do país, se você procurar, certamente você vai encontrar uma indenização por dano moral em virtude de alienação parental. Em todas essas situações, nós enxergamos algo que é muito claro: a demonstração efetiva da ocorrência da alienação, ou seja, o que se diz é que não se pode falar num dano presumido, né? Então tem que haver uma demonstração da ocorrência da alienação, e uma vez demonstrada a ocorrência da alienação, aí então você poderia fazer o pedido de verba indenizatória. Quem é que vai pedir essa indenização e vai pedir essa indenização para quem? O genitor que foi alienado, né, vai pedir a indenização para o indivíduo que praticou a alienação parental. Tem uma questão interessante, porque se a gente perceber claramente, o genitor alienado não é a única vítima. Existe um menor aí, que é vítima da alienação parental, e uma vez sendo vítima da alienação parental, pode também buscar verba indenizatória. E alguns autores até ressaltam a possibilidade desse menor, por exemplo, ingressar com um pedido indenizatório contra o próprio genitor que foi alienado. Peraí, Fernanda, mas como assim? É muito simples. Ele pode entender que o genitor que foi alienado das relações não fez absolutamente nada para retomar a convivência com ele. Teria tido uma conduta omissa. E a gente sabe muito bem, pelo artigo 186, que a responsabilidade civil que vai surgir do ato ilícito, e o ato ilícito surge não só pela ação, mas também surge pela omissão. Então, a gente tem duas situações aí possíveis, né? Veja, alguém que
sofreu, foi alienado, que foi alijado da convivência do filho e que vai buscar verba indenizatória do genitor que praticou a alienação, mas o menor que foi vítima e que também pode se insurgir contra o seu genitor, que foi alienado, apontando que esse genitor alienado poderia ter feito alguma coisa para evitar ou para diminuir os efeitos daquele afastamento, né? Quem advoga na área de família sabe que muitas vezes é muito difícil você conviver, ou melhor, você convencer um pai que está sofrendo, que está entristecido, né? Ou uma mãe que está sofrendo e que está entristecida por ter sido vítima da alienação parental a tomar atitudes, né? Uma das atitudes seria o pedido de compartilhamento de guarda, né? A guarda compartilhada, que está lá no nosso artigo 1583, em virtude da redação da Lei número 13.058 de 2014, e que é uma regra, né? Quando for possível, a guarda deverá ser compartilhada. O professor Nelson Rosenwald, no livro dele, O Direito Civil em Movimento, que eu recomendo, é um livro extraordinário, com vários artigos, trata da questão da guarda compartilhada, dizendo que a gente não deveria nem sequer mais usar a expressão guarda, né? Que a gente deveria usar a expressão responsabilidade compartilhada, ou seja, compartilhar a responsabilidade por aquele filho deveria ser primordial para aqueles genitores, né? Buscar o compartilhamento da guarda deveria ser primordial para aqueles genitores que muitas vezes ficam tomados aí por sentimentos, né, de, às vezes, uma tristeza, às vezes uma depressão, às vezes um sentimento de desdém. Eu não vou fazer nada mesmo, porque não vai adiantar, né? O que a gente mais ouve atuando na área de família é isso. Eu não vou tomar providência porque não vai adiantar. Muitas vezes a gente se pergunta, né? Será que não adiantaria? Né? O compartilhamento da guarda nada mais não só do que a divisão do tempo da criança, né? Tem gente que fica confundindo, mas isso é guarda alternada. Não, a guarda compartilhada, a responsabilidade compartilhada é justamente dividir o tempo, as ações que envolvem aquela criança, aquele menor, para que ela possa conviver com os dois genitores, para que a gente não tenha nunca a figura do guardião e do visitador, né? Que é um conceito que eu acho que já está afastado aí. Qualquer advogado hoje que se volta para o direito de família vai afastar essa convivência. A gente não usa nem mais o termo regime de visitação, a gente coloca regime de convivência, porque pais, mães e filhos têm direito de conviver, né, de maneira igualitária. Além da questão envolvendo alienação parental, eu também queria falar um pouquinho sobre o abandono afetivo. Nós temos uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que é uma decisão conhecida como caso Luciane, né? Em que foi feita a concessão da indenização, da verba indenizatória, pelo chamado abandono afetivo, mas que, na verdade, a decisão fala em não cumprimento. Antes de a gente falar sobre o abandono afetivo, o que as pessoas entendem por abandono afetivo, né? Você tem um genitor que simplesmente se autoaliena, ou seja, ele não quer participar da vida do seu filho, mesmo sabendo que se trata de um filho seu. Então, por exemplo, sabendo da possibilidade, né, da paternidade, se recusa a fazer exame de DNA, evita a convivência, possibilita uma vida muito diferente, muito cheia de privilégios e de coisas maravilhosas para alguns dos seus filhos, e aquele não, aquele vai ser sempre, né, o filho não quisto, né, o filho alijado, aquele filho que não, eu não queria ter esse filho, mas eu sou obrigado, porque afinal fez exame de DNA, constatou que eu tenho aí, que o meu DNA está lá. É como se não fosse, né, como se não tivesse nenhum tipo de responsabilidade sobre aquela criança. Nessa decisão, que é o famoso caso Luciane, é o recurso especial número 1.159.242 de São Paulo, nós tivemos, relatado pela ministra Nancy Andrighi, nós tivemos efetivamente o cuidado apontado como
um valor jurídico objetivo incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, né? Manifestado no artigo 227 da Constituição Federal de 88, não com esse nome, mas com situações que permitem entender que existe esse dever de cuidado, e pelo fato do genitor, no caso que está sendo discutido aqui, né, no caso Luciane, ele ter justamente praticado todos os atos que eu mencionei, né? Primeiro se recusou a fazer o DNA, depois fez o DNA, dispensava tratamento diferente para essa filha dos filhos que já tinha, deixando sempre que ela fosse apontada como a pessoa não querida, né? Negando, portanto, cuidados para essa pessoa. Aí nós tivemos uma decisão que foi favorável à condenação de pagamento de verba indenizatória, principalmente porque o indivíduo foi apontado como alguém que tinha condições financeiras, né, e a indenização que foi determinada é uma indenização de R$200 mil. Neste caso aqui, que é o caso Luciane, um caso emblemático. Eu confesso a vocês que eu sempre fui extremamente avessa, contrária à possibilidade de pagamento de verba indenizatória pelo abandono afetivo. E tenho, às vezes, um pouco de dificuldade, confesso, de entender esse dever de cuidado de uma maneira diferente do abandono afetivo. Justamente porque todas as decisões que antecederam essa decisão sempre tinham um caráter muito claro, que era o de apontar que a gente não tinha a possibilidade de monetizar o afeto. Então, se eu tenho uma relação afetiva que não funciona, eu não posso obrigar um pai, eu não posso obrigar uma mãe a gostar de um filho, a dispensar esse filho o amor, a atenção, o cuidado, e que talvez essa relação falsa que vai se atribuindo, né, por força de você ter um medo, um receio de ter uma condenação por abandono afetivo, fosse algo muito ruim. Ou seja, você cria uma relação absolutamente artificial. Eu não gosto dele, mas eu tenho que conviver com ele, porque afinal, se eu não conviver com ele, se eu não dispensar para ele pelo menos uma palavrinha de afeto, no futuro eu corro risco de ser acusado de abandono afetivo e de ter que pagar a indenização. Então, para mim, essa questão sempre ecoou muito forte, né? Mas eu consigo entender a decisão, justamente porque esse dever de cuidado realmente existe, ou seja, não estamos falando de um dever de ter uma relação, no mínimo amorosa, com a prole, mas estamos falando de alguém que tem o dever de demonstrar que está, no mínimo, preocupado, porque tem responsabilidade. Se esse for o mínimo que o indivíduo pode oferecer, então que seja, né? Então, nós estamos aqui no mínimo, né? Não vamos exigir que ame, que adore, que acalente, que queira bem, mas vamos exigir que cuide, né? Então, talvez seja esse o papel do direito nessas relações, justamente buscar, né, fornecer essa diretriz, esse parâmetro mínimo, por mais que possa soar horrível, principalmente para quem tem filhos e os ama profundamente, né? Mas eu entendo que temos que ter o mínimo. Então, assim, eu fui já grande, já muitas vezes quando questionada, né, sobre o abandono afetivo, eu sempre dizia, não se pode monetizar o afeto, não se pode obrigar ninguém a amar ninguém. Mesmo pais que convivem com os filhos ou mães que convivem com os filhos, às vezes têm 2 ou 3 filhos e dispensam mais cuidados para um do que para outro. Então, como é que ficaria? Quer dizer, mesmo dentro de uma relação amorosa, talvez, ou então tem pessoas que não sabem agir de maneira muito afetuosa, né? Porque não sabem, porque não podem replicar aquilo que não tiveram. Como é que vamos fazer, né? Então, quer dizer, tudo vai ser judicializado. Mas aí eu acabei me convencendo que existem cuidados que são mínimos e que estão aí bem transcritos nessa decisão. E por último, né, eu sei que o meu tempo deve estar quase no final, eu queria falar sobre um outro assunto que eu acho que tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo hoje, né? Não por conta do Covid, mas assim, o que estamos vivendo hoje, né? Da utilização das redes sociais para uma comunicação ampla, aberta, né?
entre todas as pessoas. E eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa chamada sharing, que é o compartilhamento pelos genitores de fotografias, de vídeos, de situações, às vezes constrangedoras, às vezes divertidas, né, dos seus filhos menores, e a possibilidade eventual de, no futuro, essas crianças que foram submetidas a essa utilização indevida da imagem, porque não autorizaram, né, eventualmente poderem tomar providências contra os seus próprios genitores. Não temos nada disso ainda, mas é uma prática bastante comum hoje em dia. Eu já vejo crianças, por exemplo, é super engraçado, porque eu tenho um menino de 9 anos que toda vez que a gente faz uma fotografia, ele diz assim: você não vai postar essa fotografia, né? Ou seja, ele tem conhecimento de que aquela imagem, uma vez captada, uma vez colocada numa rede social, ela vai para o mundo, né? Então a gente vê crianças às vezes muito pequenas aparecendo no Instagram, no Facebook, enfim, no TikTok, né, que é a moda entre as crianças, né? E muitas vezes sem o entendimento de que aquilo fica na rede e de que aquilo não vai poder ser retirado com uma facilidade. Então, eu acredito que as redes sociais deveriam, em primeiro lugar, alertar os pais para que tomassem cuidado, né, com a imagem dos filhos, né, com a imagem, com as gravações de voz, com as eventuais produções intelectuais, né? Eu já vejo produções autorais, vejo crianças cantando, tocando músicas. Então, assim, esses pais precisam ser alertados daquela situação, porque eu acredito que num futuro não muito distante, né, um futuro que vai acontecer aí em 6, 7 anos, eu tenho certeza que nós vamos ter ações, talvez, movidas por menores, ou contra os seus próprios genitores, ou eventualmente contra as próprias redes sociais, né? Temos casos aí nos Estados Unidos que envolvem situações muito antigas, mas que falam sobre o poder da internet e a dificuldade que temos, às vezes, de tirar determinadas coisas que ficam como verdadeiras marcas na vida do indivíduo, né? Temos, por exemplo, tem uma história muito famosa nos Estados Unidos a respeito do Star Wars Kid. É uma criança que aparece na cozinha com um cabo de vassoura, imitando uma espada, né, do Star Wars, uma espada Jedi, fazendo os barulhos e tal. E aquilo aconteceu, sei lá, 20 anos antes, a mãe gravou, publicou numa rede social, e aquela rede social foi levando aquilo adiante. O rapaz estava na faculdade e era apontado como Star Wars Kid, ou seja, ele não se sentia bem com aquele título, né? Ele era uma outra pessoa, ele tinha crescido, né? E aí ele foi contra a rede social para pedir que fossem retiradas as fotografias, né? Que fosse retirado o vídeo, para que ele não passasse mais pelo constrangimento. Então você vê o genitor fazendo a postagem e depois o envolvido na postagem pedindo a retirada. Então temos que ter aí uma conscientização, mais uma questão também de educação, mas acho que as redes sociais precisam também fornecer meios para que essa educação aconteça, precisam conversar com esses pais de uma maneira mais direta, para que essas crianças não tenham aí problemas futuros, né? Porque podem ensejar, inclusive, por exemplo, bullying nas escolas ou qualquer coisa que o valha. Então é isso. Então esses são os meus 3 pontos aí de responsabilidade civil. Fico aberta agora aos eventuais questionamentos. Obrigado, professora Fernanda. Olha, foi muito esclarecedor. Eu não pude deixar de me lembrar, o professor Nelson não me deixará mentir, do nosso primeiro webinar do IBEC, que abordou justamente o direito ao esquecimento. Tema muito relevante e interessante para esses comentários finais, né? Como no exemplo do Star Wars Kid. Bom, antes de seguirmos aqui com as dúvidas, eu gostaria de devolver a palavra à professora Daniela, porque foi solicitado por muitos dos participantes, professoras, que fosse repetido o exemplo que foi trazido ao final da exposição da professora Daniela Barcelos a respeito da traição. Houve um probleminha de áudio e alguns não conseguiram ouvir. Então, se fosse possível, professora Daniela, apenas retomar pontualmente esse ponto, como eu já solicitei aqui pelo chat, agradeceria muito. Claro. Estamos aqui, né,
vendo as questões técnicas, aprendendo também. Espero que agora consigam me ouvir bem. No final, eu tinha falado, em primeiro lugar, sobre questões vinculadas a ciúmes, né, pós-término do relacionamento. Então, um caso bem interessante, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi de uma pessoa, de uma moça que foi tirada de uma casa noturna como se ela estivesse furtando alguma coisa, e na verdade ela tinha sido denunciada pelo ex-namorado ciumento, que estava com sentimentos ruins, né, e queria que ela passasse também por constrangimentos, e isso deu uma indenização de R$1.000. E em relação à traição, né, um tema totalmente quente, né, intrigante. Existem, sim, reconhecimentos de responsabilidade civil por traição em vários dos nossos tribunais, mas não tão somente pela traição em si mesma, mas por situações decorrentes dessa traição, geralmente que tornaram a pessoa em situação de vexame público ou situação exagerada, ou até mesmo frente aos filhos, né? Então, agora a gente pode juntar um pouco o meu tema com o da professora Fernanda. Teve um caso recente agora, julgado pelo STJ, realização civil. Originariamente a ação aconteceu em Minas Gerais, pedindo indenização pelo, digamos assim, o amante da ex-esposa, em relação a obrigações por danos morais, inclusive para piorar a situação, porque o filho havido durante o casamento não era do marido, e sim do amante, coisa que o marido não sabia e, obviamente, foi descobrir tempos depois. Inicialmente, foi dada uma indenização para ele no âmbito do primeiro grau, mas foi reformado pelo Tribunal de Justiça de Minas e foi mantida a reforma, né, ou seja, não concessão de indenização pelo STJ, né, foi um acórdão relatado pelo Luiz Felipe Salomão, dizendo que, como a ação foi demandada contra o amante, ele era estranho em relação ao vínculo matrimonial estabelecido na época, e a ele não se poderia impor uma obrigação de não fazer, né? Essa foi uma situação bem estranha, digamos assim, e bem complicada, né? Dado que houve o nascimento de uma criança dentro da constância do casamento, e esse filho não era do marido, e o marido não sabia. Então, se declarou extremamente abalado com a notícia, mas a estratégia processual dele, jurídico-processual, foi entrar com ação contra o amante, né, o pai da criança, e em relação a esta indenização, o STJ optou por não conceder nenhuma espécie de indenização. Era isso. Bom, pessoal, nós temos aqui duas dúvidas, eu já vou passá-las para que as professoras respondam. Uma delas é direcionada para a professora Fernanda. A Jamile pergunta, professora Fernanda, no caso do menor, quando movida a ação deste tipo contra a rede social, não estaria ligado também a questão ao direito ao esquecimento, que é justamente aquilo que eu comentei? Exatamente. Está ligado, sim. Então, está ligado, sim, ao direito ao esquecimento. Acho que tem vários direitos de personalidade aí que estão misturados, né? Então, temos direito à imagem, direito à voz, direito, eventualmente, à produção intelectual, dependendo da situação, e direito ao esquecimento pelo fato de que aquilo que fica na rede social parece que fica marcando a vida da pessoa ad eternum, né? E, eventualmente, ela pode não se sentir confortável com aquilo. Veja, existem pessoas que não se sentem confortáveis com postagens que elas mesmas fizeram. Então, elas mesmas fizeram uma postagem e não estão confortáveis com aquilo, né? Apareceram em alguma coisa e não estão confortáveis e querem... Imagine uma postagem sobre a qual você não teve ingerência nenhuma, né? E que pode levar a um constrangimento e que pode levar, inclusive, a outras situações, né? Como, por exemplo, a ocorrência de bullying dentro de sala de aula, né? Então, é muito bonitinho para a mãe, às vezes, que o filho faça lá uma gracinha, mas aquela gracinha fica eternizada e depois ele arruma uma criança, um desafeto dentro de sala de aula que vai fazer daquela gracinha um ponto, né, de jocoso o tempo todo. Então,
o ideal realmente é que exista uma conscientização. O que eu percebo é que não existe a conscientização. Quando a gente fala de sharing, não existe essa conscientização. As pessoas não conseguem entender. E tem uma questão que eu acho que é muito mais profunda, que é quando a gente pensa nos filhos, a gente pensa nos filhos como se fossem propriedades do pai e da mãe, né? E não pensa nos filhos como indivíduos, como seres dotados de uma personalidade em desenvolvimento, né? Como seres que têm direitos de personalidade, que são um conhecimento, um entendimento que nós que estamos no ramo, que estamos no direito, isso nós conhecemos, né? Mas as pessoas, de uma maneira geral, não conseguem não conseguem enxergar. Tanto é que se a gente pensar, por exemplo, nos problemas que envolvem a alienação parental, nós estamos diante de uma coisificação da criança. O menor que fica coisificado, ele é uma coisa, ele é um joguete, ele é um objeto que está sendo utilizado como elemento de vingança. Então é uma demonstração de que às vezes a gente não tem esse entendimento, de que estamos diante de uma pessoa, de um indivíduo, né, repleto de direitos de personalidade, e que essa personalidade precisa, né, os prolongamentos, as emanações, eles precisam ter espaço, né? Então eu acho que essa é a questão que eu acho que é mais... Por isso, olha, eu amo direito de família, eu amo responsabilidade civil, mas se há uma coisa que eu amo mais do que todas essas, são os direitos de personalidade. Acho que a professora Daniela comunga da mesma opinião que eu, né? Essa parte olha, e eu gosto mais assim daquela cláusula geral maravilhosa da Constituição. Para mim não precisava nem ter tantas minúcias, né, lá nos direitos de personalidade. Eu acho que direito de personalidade é uma coisa maravilhosa, é uma base, né, sobre a qual nós construímos o nosso direito de todas as formas, né? Se você pensar, por exemplo, se você caminhar pelo Código Civil, você volta para os direitos de personalidade, volta para a dignidade da pessoa humana que está lá protegida na Constituição, justamente porque o nosso maior objetivo é não coisificar. Quando pensamos na criança da lei da alienação parental, é a criança coisificada. Quando pensamos da criança ou no adulto que pede a indenização por abandono afetivo, é o adulto que, enquanto criança, foi coisificado. Aí é uma coisa, eu não preciso manter nenhum tipo de relação. Pagando alimentos, está tudo certo. Então, acho que é esse o caminho aí, né? Encontrar os direitos de personalidade, eles vão nos salvar de alguma maneira. Obrigado, professora Fernanda. Nós temos apenas mais 5 minutos, prezados, então eu vou condensar as 2 dúvidas que foram selecionadas e vou conceder a palavra à professora Daniela para comentários finais. Em seguida, encerraremos com o nosso líder, o professor Nelson Rosenwald, que pediu a palavra. Então, a professora Daniela nos pergunta, a Beatriz Prata, um filho que tenha sofrido muito na época do término dos pais pode pedir indenização por danos morais? E o professor Leandro Cunha, colega do IBERC, indaga o seguinte: a discussão sobre o compartilhamento de fotos dos filhos, que foi trazida pela professora Fernanda, será um tema efetivamente novo ou é apenas o conhecimento sobre o tema que se torna mais amplo, considerando que a mesma situação pode se dar quanto à exposição de crianças pela publicidade? Muito obrigado. Então, sim, professora Daniela. Bom, dado que a gente tem pouquinho tempo, eu vou também começar pela última pergunta, que eu acho o seguinte, então, que eu que isso hoje tem, né? Então, o fato da gente estar aqui agora, né, a nossa imagem é vídeo, todo mundo tem um celular, todo mundo filma, todo mundo fotografa, e isso se reproduz e todo mundo acessa também, né? Então, não sei se a gente pode considerar isso um tema novo, mas com certeza as inúmeras possibilidades de se causar um dano em relação a tratar o filho, vamos pensar aqui no nosso tema, como uma extensão de si mesmo. Então, se eu achei que o meu filho fez uma gracinha, eu vou colocar. O potencial danoso que isso tem é incomensurável. E isso é o que a gente tem que juridicamente pensar e tratar, né? Então, acredito que essa dimensão gigantesca que se torna, uma coisa é ter uma foto, né, que era uma foto impressa, outra coisa é ter uma foto que é uma coisa num celular que passa para todos os celulares, um vídeo que passa para todos os celulares. Eu mesma agora, nessa época de coronavírus, recebendo imagens de amiguinhos da minha filha mandando beijo, tinha um lá de cuequinha,
e a outra peladinha. E os pais botaram isso, pode virar até pornografia infantil, entendeu? Era no WhatsApp ali, só dos coleguinhas de aula dela. Mas não dá para a gente tratar a criança como se ela fosse uma extensão do nosso próprio corpo, ou a imagem dessa criança como se esse potencial danoso não fosse ocorrer. Então, nesse sentido, pro Fernando, né, que fez a pergunta, eu acho que a gente tem muito que pensar mesmo, e o principal é o potencial catastrófico gigantesco da exposição dessa imagem, descontextualização dessa imagem, e que isso vai perseguir a pessoa a vida inteira. A outra pergunta, rapidinho também para passar a palavra para o professor Rosenwald, sobre sofrer muito na época do término de um relacionamento dos pais. A gente tem que... É muito casuístico isso, né? Porque o sofrimento pessoal de cada um, nem sempre, embora enorme, nem sempre é indenizável. Mas existem situações complicadoras, né? E pessoas que agem de forma danosa para os próprios filhos, né? Quando os pais... aí vai entrar nessas situações vinculadas à alienação parental, e inclusive no término de uma separação, pode sim chegar a situações que merecem ser geradoras de responsabilidade e até traumas que vão precisar ser tratados com muito mais calma e até para além do próprio direito, né? Psicológica e psiquiatricamente. Então, não sei se essa é a minha fala final, então gostaria de agradecer a todos por estarem aqui nos ouvindo, ficar à disposição pelo IBERC, pelos nossos canais de e-mail e outros contatos. Espero estar aqui com vocês em todos os webinários daqui para frente. E agradecer mais uma vez a oportunidade por conhecer a professora Fernanda, espero que também a gente continue trocando, o professor Faleiros, que viabilizou esse nosso encontro, e ao professor Nelson Rosenwald pela iniciativa. Boa noite a todos. Faço da Daniela as minhas palavras, viu, gente? Muito obrigada. Bom, sem muitas delongas, eu passo a palavra ao professor Nelson Rosenwald. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. O som tá bacana? Então tá ótimo. Boa noite a todos. Eu gostaria de dizer que foi um deleite, mais do que um prazer, ouvir vocês, professoras Fernanda e Daniela Barcelos. Interessante que eu reúno duas colegas que são professoras doutoras, uma que está no Rio de Janeiro, na UFRJ, e a Fernanda, que está em São Paulo, na Unip. Foram 50 minutos onde vocês, apesar do pouco tempo, e o interessante, talvez só para fazer uma ponte com tudo que foi dito, é que tanto Fernanda como Daniela primeiro ao falar na responsabilidade civil horizontal, na conjugalidade, e a Fernanda depois na responsabilidade civil vertical, na parentalidade, elas mostraram para todo o público que determinados assuntos que eram apenas páginas da vida, acontecimentos normais alguns anos atrás, eles se tornaram fatos ilícitos. Ou seja, como a cultura e como o desenvolvimento do direito civil no Brasil, ele transforma o modo pelo qual nós hoje visualizamos certas questões. Hoje, sob o prisma da responsabilidade civil e da antijuridicidade. Ou seja, as duas palestras demonstram, e não tem como fugir disso de forma alguma, que toda vez que direitos fundamentais são violados, a responsabilidade civil se torna o grande esteio de todas essas violações de direitos fundamentais. E eu acho que vocês desenvolveram muito bem esses temas e estou extremamente contente. E eu quero aproveitar para fazer 2 avisos. O primeiro, Faleiro, se você me permite, é pedir desculpas aos colegas em geral, porque havíamos já previsto a possibilidade de que 1000 pessoas participassem dessa sala de hoje. E por alguma falha, na verdade, só 100 entraram, mas isso não acontecerá de novo no próximo programa. No próximo programa, efetivamente, quantas pessoas se inscreverem vão entrar, isso não vai ocorrer de novo. Mas essas pessoas que, porventura, tentaram ingressar hoje no nosso programa e não tiveram sucesso, o Faleiro já abre imediatamente para que possam visualizar esse programa no YouTube. Assim como todas as edições anteriores de webinar do IBERC, as 8 edições, ou 7 edições, se eu não me engano, anteriores. Vocês fiquem à vontade para
encontrar esses programas do IBERC no YouTube. E aproveito, eu falei que eram 2 avisos e agora vai o segundo. Aproveito para, com muita alegria, dizer a todos que o próximo programa do IBERC, do webinar, acontecerá em 2 de abril. O tema será os danos catastróficos. O professor Romualdo Batista, que eu estou te vendo aí, será um dos expositores. Leandro, muito obrigado por estar aqui conosco, estou te vendo aqui também. E nesse programa sobre danos catastróficos, vocês não terão o menor problema de entrar, a sala ficará cheia, só não posso garantir a pipoca, mas a sala ficará cheia, todos vocês terão possibilidade de fazer perguntas e visualizar esse programa ao vivo. Eu novamente agradeço a vocês, Daniela, Fernanda, a todos os 100 presentes, e eu passo a palavra a você, Faleiros, porque sempre tem alguma coisa que a gente esquece de dizer, e você é a nossa memória coletiva. Direito ao esquecimento não é algo que está não é isso, amigo? Então, felicidades a todos, e que os nossos programas de webinar eles possam animar essas noites aí, já que estamos vivendo esses momentos tão tristes no Brasil e no mundo. Grande abraço a todos. Um abração. Muito obrigado, professor Nelson. Eu faço minhas as suas palavras, amigo. Preciso primeiramente pedir desculpas a todos. Nós tivemos realmente uma demanda colossal de inscritos na última hora. Nesta tarde, éramos apenas 112 os inscritos ao meio-dia. E esse número explodiu nas últimas horas, né, próximo do horário de início. Apesar disso, nós já havíamos feito uma solicitação à plataforma Zoom para ampliação da capacidade do sistema, né, de 100 para 1.000 participantes, mas não houve tempo de que isso fosse implementado. Assim como todos receberam por e-mail um link de acesso, será enviado também um link para o vídeo que estará no YouTube, com a íntegra deste webinar. Todos poderão assisti-lo, divulgarem e etc. amplamente. Fica o convite para que se inscrevam no canal do IBERC, no YouTube, é um canal novo. Lá estão as outras 7 edições, como disse o professor Nelson, os webinários anteriores. São todos muito interessantes e ativem as notificações para que recebam o aviso quando novos vídeos forem postados. E, de fato, nós já temos aqui uma prévia. Eu vou tomar a liberdade de compartilhar com vocês a imagem do próximo webinar do IBERC. Eu não sei se todos estão visualizando a imagem, mas nós teremos, no dia 2 de abril, às 19 horas, o webinar sobre responsabilidade civil por dano catastrófico, com o professor Romualdo Batista dos Santos, que está aqui online conosco, e com o professor Carlos Eduardo Silva e Souza. As inscrições estarão disponíveis logo após este webinar, então, se quiserem conferir, fiquem à vontade, mas as redes sociais do IBERC também divulgarão os detalhes para inscrição neste próximo evento. Sem dúvida alguma, sem problemas, não é, professor Nelson? Não teremos mais nenhuma falha. Eu peço desculpas a todos mais uma vez e agradeço pela participação, deixando as professoras Fernanda e Daniela, se quiserem, com a palavra para deixarem suas últimas palavras e se despedirem de todos. Muito obrigado. Só dando uma boa noite geral a todos, então obrigada pela participação e conte comigo no próximo webinar. Pronto, ativação agora. Quero deixar um abraço muito forte em todos. Muito obrigada pela companhia, né? Estamos aqui num momento difícil, mas sabemos que existem outras pessoas aí do outro lado da tela e isso aquece o coração de todo mundo. Muito obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Estaremos certamente no próximo webinar, que ninguém pode perder, né? Que é um webinar sensacional. Ainda mais nesse momento. Obrigado, então, pessoal. Uma boa noite a todos. Bom descanso. E que se cuidem. Nos vemos no próximo. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Obrigada, Faleiros.